5 de março, estamos no nosso 4º dia de retiro quaresmal. Para iniciar, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O texto que guiará a nossa meditação de hoje é extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Você que está em casa e agora nos acompanha, pode pegar sua Bíblia e abrir em Mateus 4, versículos do 18 ao 22. Então, vamos ler o trecho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou e eles imediatamente, deixando o barco e o pai, o seguiram. Meus irmãos, o Evangelho que acabamos de ler nos faz meditar sobre a vocação, sobre a nossa vocação. Toda vez que falamos neste tema, sempre, meio que automaticamente, aparecem em nossa mente 2 caminhos: casar, ter filhos, construir família, ou se entregar inteiramente ao serviço de Deus na vida consagrada. Mas hoje eu quero refletir com você sobre a vocação que é comum a todos nós, uma vocação universal, a vocação à santidade. Ela, como qualquer vocação, é obra de Deus. O homem não é autor da sua própria vocação, mas da resposta à proposta divina. E a debilidade humana não deve causar medo, porque se é Deus quem chama, Ele chama porque sabe que temos condições de responder ao chamado. Nós não devemos ter medo de ser santos, mas sim ter medo de ir para o inferno. Cada um deve se fazer a seguinte pergunta: onde Deus me chama para amá-lo? Porque este é o primeiro mandamento, veja bem, Shema Israel. Um filho de um judeu, quando é muito pequeno, a mãe o pega no colo, tapa os seus olhos e recita o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Servirás só o teu Senhor. E ela faz isso para que o filho, desde a mais tenra idade, lembre-se que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas. Tapa os olhos para que ele ame a Deus mesmo acima dos próprios pais, além deles. E se Deus nos chama a este amor, nos chama a amá-lo, Deus chama porque Ele nos ama, porque sabe que sem Ele não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Existe uma saudade de Deus no coração do homem. E a gente tenta preencher de tanta forma e não consegue. E o vazio continua. E Deus, na sua providência, é delicado. Vai nos dando presentes para lembrarmos dele. Mas nós vamos ficando com os presentes e esquecemos do Criador. Como um noivo que dá um anel para a noiva se lembrar dele. E a noiva recebe aquele anel e sai admirando o anel e esquece do noivo. Também não devemos esquecer o porquê que estamos fazendo esse retiro, por exemplo. Porque na vida, se esquecermos o motivo pelo qual fazemos as coisas, elas perdem seu sentido. Se o nosso motivo for mais importante que qualquer sentimento, ele vai durar. E a vida espiritual não é lugar para alimentar sentimentos, mas motivos. Por exemplo, eu quero ir para o céu. Eu quero amar a Deus.
Eu preciso fazer as coisas de acordo com os seus ensinamentos, mesmo que meu corpo não queira, mesmo que a minha vontade seja enfraquecida ou vendida para as emoções. Deus é maior e a minha fé é mais racional que um momento fabricado. Não fabrique a oração. Viva a oração. Não crie um mini espetáculo. Deus não precisa disso e você, se depender disso para se conectar a Ele, a sua vida espiritual está um fracasso. O Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, quando o aprendiz do diabo diz que está prestes a perder seu paciente para Deus, que ele quer levar ele para o inferno, porque este seu paciente entrou na igreja, o diabo maior responde o seguinte: não, você não está prestes a perdê-lo, mas eu tenho uma carta na manga que pode te ajudar. Faça com que ele se encante por tudo, fique preso nas músicas, nas pessoas ao redor, em tudo que o possa distrair, mas que ele tenha a sensação que está indo tudo bem. Não permita jamais que ele faça uma oração profunda, senão você perde ele de vez. Então, meus caros, a vida de oração é um campo de batalhas. E um soldado não pode ir fraco para a guerra, senão ele vai ser um alvo fácil. Se você realmente quer crescer em caridade, deve amar mais a Deus. Isto passa por uma série de sacrifícios. Não é somente rezar, mas é preciso fortalecer a vontade. A gente, quando quer ficar com um corpo bonito, a gente não vai na academia, a gente não faz um monte de exercícios. Alguns passam por uma série de privações, fome, até mesmo outros fazem cirurgias. Então te falo sem pestanejar. Se você fizer exercícios corporais e não fizer exercícios espirituais, terá um belo cadáver e uma eternidade horrível. Dia a dia, como uma dieta duradoura, é preciso recordar Jesus até sentir o nosso coração arder. E ardendo anunciá-lo para que o nosso todo seja dele, o nosso interior e também o exterior. Deus vem para salvar o homem todo. Por isso, Ele tem um plano particular para cada um. Cada um tem o seu tempo. Não queira, por exemplo, que o seu vizinho repita do mesmo modo que você a experiência com Deus. Ele terá o tempo e o modo dele. Cada um tem um encontro único. É preciso escutar a voz de Deus que fala para nós, que bate em nosso coração, às vezes para entrar e outras para sair. E encontrando a Deus, nos encontramos com nós mesmos. Isso é difícil porque dói. Estamos acostumados com a imagem que criamos de nós. E este é o momento da cirurgia. Para que não doa tanto, Cristo é consolo. Ele é a anestesia que vem nos amparando quando as lágrimas, a dor e o sofrimento chegam. Se olharmos para as nossas ações sobre a óptica de batizados, que é o nosso estado fundamental, a nossa vida estará toda norteada. Se sou batizado, eu sou Cristo. Não sou eu mais que vivo. Já recebi a graça santificante que me faz participante de seu corpo. Se eu sou Cristo, eu devo sempre me perguntar: como Cristo agiria nessa ou naquela situação? Jesus, por acaso, usaria esta roupa? Entraria nesses ambientes? Escutaria estas músicas? Jesus diria estas palavras? Todos nós queremos ser grandes, fazer algo extraordinário, ser conhecido, amado, até o encontrar o verdadeiro amor e perceber que o amor de verdade é aquele que morre pelo amado. Vou lhes contar uma experiência humana, uma bela experiência. Um dia, no departamento de oncologia da Santa Casa, tinha uma criança de 8 anos de idade. Ela estava em estado terminal e os médicos já tinham dito que os pais
né? Podiam fazer todas as suas vontades, que já não lhe restava muito tempo, tinha apenas poucas horas de vida. E a oração daquele pai e daquela mãe era a oração de quem ama de verdade. Eles diziam: me leva, Senhor, me leva, mas deixa meu filho viver. Quem ama, dá a vida pelo amado. Meus queridos, Jesus deu a vida por nós. Jesus é a única causa que vale a pena. Mas é preciso perder a vida por Ele. É preciso largar as redes, como os discípulos da leitura que acabamos de ler. Isto dói. Não é fácil. Dói sair da zona de conforto. Dói deixar de lado o que nós construímos para edificar a obra de Deus. Mas como nos diz Bento XVI, quem tudo dá a Cristo não perde nada, mas ganha tudo. Porque ganha a única coisa que ninguém pode tirar. Então, eu convido a você, analise a sua vida, elimine os excessos, tire tudo aquilo que não vem de Deus ou que te afasta de Deus. Se doe, oriente todas as suas ações para Cristo. E onde você não vê Cristo, não é o seu lugar. Para encerrar esta meditação, faça comigo um belo oferecimento do nosso querido Charles Péguy. Que este oferecimento seja para nós a oração, a nossa oração deste dia. Se necessitas de virgem, Senhor, se necessitas de valentes sob o teu estandarte, aí estão Clara, Teresa, Domingos, Francisco, Inácio. Aí estão Lourenço, Cecília. Mas se por acaso alguma vez precisares de um preguiçoso e de um medíocre, de um outro ignorante, de um orgulhoso, de um covarde, de um ingrato e de um impuro, de um homem cujo coração esteve fechado e cujo rosto foi duro, aqui estou eu. Quando te faltarem os outros, a mim sempre me terás. Meus queridos, hoje fico por aqui. Peço que nos ajude compartilhando este vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais, divulgando o nosso retiro, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Aperte o sininho para receber nossas notificações. Visite o nosso site e comente aqui mesmo para que o nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, quando nos veremos novamente no nosso 5º dia de retiro.